Nós vai descer pra Série B no finalzinho do ano e os colorados estão chorando. Eles vão descer. Bora ficar careca de saber com as informações do nosso Grêmio, principalmente este vídeo é sobre tabela. O Grêmio já sabe o que vai acontecer. Vai pegar Libertadores, vai pegar a Sul-Americana, vai ficar fora. A tabela já definiu o futuro do Grêmio para 2026. E a grande pergunta, vocês vão olhar Sport Recife e Grêmio na última rodada? Nós vamos secar, velho. O Inter vai descer para a Série B. Vou te contar aqui como secar, o que fazer, o que o Inter precisa para cair e para não cair. A situação deles é complicadíssima. Vambora a partir de agora, porque nós vai descer. Ah, Léo, mas olha só, a situação do Grêmio não é boa. A situação do Grêmio a gente discute a partir de domingo, 6h10, 6h15 da tarde, quando terminar o Campeonato Brasileiro. Mas agora deixa a gente curtir. Até porque eles fariam igual. Se fosse o Grêmio nessa situação, eles fariam igual. Vambora. Tabela de classificação. Fala do Grêmio primeiro, tá? Depois a gente fala da diversão. Primeiro, vamos falar sério, depois a gente se diverte. A situação do Grêmio, tá? Gente, o Grêmio não pega mais Libertadores. Ah, viu? Não podia torcer pro São Paulo? Óbvio que eu torci muito pro São Paulo. Eu não quero saber de pré-Libertadores, quero saber do Inter na Série B, tá? Mas vamos falar do Grêmio aqui. O Grêmio agora, ele é o 11º, tá vendo? Tá com 46 pontos. Se o Grêmio vencer o Sport, o Grêmio, ele iria a 49. 49 não passa o São Paulo, que é o 8º. O São Paulo tem 51, o Grêmio no máximo chega a 49. Por que o São Paulo? Porque o São Paulo é G8, que ainda nem é G8. O São Paulo, ele só iria para pré-Libertadores se o Cruzeiro ou o Fluminense, que estão na frente dele lá, ganhar a Copa do Brasil. Aí abre mais uma vaga de Libertadores. Então o Grêmio, ele não alcança este São Paulo que estaria pegando um possível G8 se virar G8. Porque o São Paulo tem 51, o Grêmio tem 46, se vencer vai a 49, não chega mais, tá? Bom, então Libertadores, gente, a gente não vai jogar em 2026. Vai ser um ano de muita reconstrução pro Grêmio. Sul-Americana. Bom, a Sul-Americana é bem diferente. O Grêmio nesse momento está na Sul-Americana. Mas vamos lá. Vamos supor que tudo dê errado, o Grêmio perca para o Sport Recife, o que eu não duvido, para preguiça que o Grêmio vai para aquele jogo sem Arthur. E os times que estão ali embaixo, eles vençam, tá? Lembrando que Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam. Então, se empatar ali, por exemplo, o Atlético Mineiro iria a 46, né? Só que o número de vitórias do Grêmio é maior, tá? Então, o Vasco, o Atlético Mineiro, só um pode passar o Grêmio. Só um pode passar o Grêmio. O empate, o Vasco passaria também pelo número de vitórias. Então veja que entre Vasco e Atlético só um passa. Então vamos supor que dê tudo errado e o Grêmio ele perca o seu jogo e os times de baixo, o Vitória, o Fortaleza, o Ceará vençam, tá? O Grêmio ficaria na 14ª posição. 14ª posição. Bom, 14ª posição não pega a Sul-Americana. A Sul-Americana vai até a 13ª posição neste momento, tá? Agora é claro que se o Fluminense e o Cruzeiro, um dos dois ganharem a Copa do Brasil, abre mais uma vaga, né, de Libertadores e automaticamente desce mais uma vaga de Sul-Americana. Então, mesmo dando tudo errado pro Grêmio, se o Fluminense ou o Cruzeiro ganharem lá a Copa do Brasil, desce mais uma vaga de Sul-Americana para a 14ª posição. Mas vamos lá, para dar tudo errado, os times de baixo têm que vencer e o Grêmio não pode vencer o Sport, tá? Acho que no mínimo um empate lá com o Sport a gente garante. Mas então, matematicamente ainda, o Grêmio não está na Sul-Americana. Mas a tendência é que sim, um empate, por exemplo, ou até mesmo uma derrota combinado com os outros resultados, o Grêmio se garante na Copa Sul-Americana, lembrando que vai até a 13ª posição a Sul-Americana, tá?
pode ir até a 14ª posição se abrir mais uma vaga lá via Copa do Brasil, o Cruzeiro ou o Fluminense ganhando, aí abre vaga de Libertadores e também 10ª vaga para a Sul-Americana. Bom, muito bem. Vai ser um ano provavelmente, tá? 90% de Sul-Americana. E, cara, assim, ó, como o Grêmio tá caminhando para se reconstruir, eu acho que é muito importante, cara, o Grêmio não desconsiderar essa competição. Não desconsiderar essa competição. Eu sei que a Sul-Americana começa vazia, enfrentando uns times horríveis, né? Como o Grêmio enfrentou neste ano, por exemplo. Mas depois, ali, a partir das quartas de final, ganha corpo, né? Então, cara, é uma competição que dá vaga direta para Libertadores, dá grana. Então, tem que olhar com carinho. Até porque eles não vão ter nada. Vamos falar deles. Lembrando que o Careca tá com quem? Tá com a Alfa, faz tua fezinha. Ainda mais nessa reta final do Campeonato Brasileiro, cara, tá legal, né? Tá legal de fazer uma fezinha, se divertir. Ontem faltou pouco pra bater minha fezinha. Eu botei empate Bragantino e Vitória, fiz uma acumulada lá com vários jogos, deu tudo certo. Aí o Vitória não conseguiu empatar com o Bragantino. Então aproveita e vem junto, combinado? Vem junto com o Careca que tem essa parceria com a Alfa. Vamos botar aqui o Inter, tá? Porque a situação do Inter é a seguinte. Que coisa maravilhosa isso aqui. Vamos lá. Gente, pra resumir, tá? O Inter tem que vencer o jogo dele. Não basta o Inter empatar. Porque se o Inter empatar, ele iria a 42 pontos, tá? Então ele não passa o Fortaleza, por exemplo, que é o primeiro que tá se salvando. Se o Fortaleza perder o jogo dele lá pro Botafogo. Então o Inter tem que vencer. Se empatar ou perder, Série B. O Inter tem que vencer. Bom, o Inter vencendo, ele tem que torcer pro Ceará, pro Fortaleza se atrapalharem. Tá? Mas veja que se o Inter vencer e ir a 44 pontos e o Ceará empatar o jogo dele contra o Palmeiras, que não tem mais nada para fazer, o Ceará também iria para 44 pontos. Só que o Ceará tem saldo de gols melhor. Tá? Já contra o Fortaleza, o Inter tem o Fortaleza tem um saldo um pouquinho melhor, mas aí o Inter teria que ganhar de 2-3-0 do Bragantino, tirar saldo do Fortaleza. Então, assim, é bem complicado a vida do Inter. O Inter tem que vencer e aí torcer pro Ceará, pro Fortaleza se atrapalharem. Tá bom? O Vitória ali, tá? Não adianta o Inter ser melhor que o Vitória apenas, né? Porque o Vitória está na zona do rebaixamento, né? Só trocaria de posição dentro da zona. Então, vamos lá. O Inter tem que vencer o seu jogo e torcer para que, por exemplo, o Ceará não empate o seu jogo, o Fortaleza não vença o seu jogo. Começa por aí, tá? O Santos, vamos combinar que o Santos já escapou, até porque o Santos tem um saldo de gols muito maior que o Inter, no caso do Inter, né? Então o Inter teria que botar uns 5-0, 6-0 no Bragantino, algo que não vai fazer. Acho que o Inter nem vence o Bragantino. Importante a gente falar do Bragantino, tá? Porque, vamos voltar ali a tabela, veja que o Bragantino tem 48 pontos. Se o Bragantino vencer, o Bragantino, ele iria a 51, empataria com o São Paulo, né? Só que o Bragantino teria mais número de vitórias. E o Bragantino pegaria o G8 caso vire G8. Então veja que o Bragantino tem coisas a fazer ainda no Campeonato Brasileiro. O Bragantino não vem aqui no Beira-Rio de férias, ainda pode pegar uma vaga de Libertadores. Tá certo, gente? Foi meio matemático esse vídeo, mas só pra gente colocar a situação no lugar. O Grêmio, eu tô me divertindo demais. Aproveite, gremista, aproveite o momento. Depois a gente analisa o nosso time, depois a gente coloca o dedo na ferida do Grêmio. Mas agora, os próximos dias, é curtir o que a vida está nos dando. Vamos curtir. Nós vai descer pra Série B no finalzinho do... Vamos, Grêmio!